pouquinho, né? Só para poder situar o pessoal aí. No nosso último estudo, nós estávamos no capítulo 9, né? E lá ao final, tanto a Evelina como o Ernesto, eles manifestaram interesse em conhecer, né, um desses lugares onde eles dizem aí, né, aqui no final tem, né, não é um hospital, mas é uma instituição, né, uma instituição psiquiátrica dentro da cidade onde eles se encontram, né? Lembrando que eles ainda são pacientes, né? Eles ainda estão no hospital, mas eles já pediram no último capítulo que se, né, assim pudesse ser concedido, que eles pudessem, né, ir até uma dessas instituições ao qual foi tão falado para eles, né, para que eles pudessem conhecer, fazer as suas perguntas e as suas indagações. Sônia Reis, Sandra, tá boa? Então vamos lá. Eu vou fazendo a leitura e se eu precisar, se eu ver, né, eu de sempre que eu preciso parar, a gente para, senão a gente segue, tá? Vamos vendo aí qual que vai ser a melhor forma. Se eu ver que não tem necessidade de parar, a gente vai até o final e depois a gente faz uma reflexão sobre o capítulo. E se tiver necessidade, a gente para, tá? Então vamos lá, capítulo 10, Evelina Serpa. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade que lhes figurou encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicado à clínica psiquiátrica no departamento assistencial que lhe dizia respeito, sentia-se tão à vontade, do ponto de vista do habitual, como se estivessem visitando um moderno consultório terrestre. Em tudo, simplicidade, conforto, segurança. Atendentes à vista, fichários, aparelhos diversos para registro do pensamento. Então, nesse parágrafo, nós vamos aqui bater na tecla na questão dos fichários, né? Se tem ficha, é por quê? Porque precisa ser preenchido algo. Então, olha aí para vocês verem mais uma vez o mundo espiritual nos dando aí, né, o entendimento de que lá também é anotado aquilo que é o de mais importante, assim como aqui, né? Se a gente adentra um consultório médico aqui, a gente não faz uma ficha, a gente não faz um cadastro, né? Lá da mesma forma. Depois das apresentações, o instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário a quem nomeou por irmão Telmo e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando. Ficarão juntos enquanto ouço a irmã Evelina, né? Vai ouvir a Evelina primeiro e vai depois ouvir o Ernesto e deixa o Ernesto aí aos cuidados de Telmo, né? E para Fantine, bem impressionado, nada temo. Toda conversação em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Então, logo termine o entendimento inicial com nossa amiga, teremos o nosso encontro. Revestia-se aquele quadro íntimo de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiriam atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo? Na terra que lhes era familiar, em algum sítio desconhecido, onde se lhes havia falado do espírito libertado, com alguma finalidade terapêutica? Pensavam os dois. E chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Então veja bem, né, gente? Olha como que a coisa se arrasta, né? Ainda com mais pessoas dizendo, com algumas evidências, né? Tá lá os dois ainda duvidando, né, da real situação que eles encontram, né? Situação agora de
desencarnados, né? Então, para vocês verem que é demorado, né? A gente sabe que tem as exceções, aqueles que têm um certo conhecimento, a gente sabe que eles conseguem aí um avanço, né, um pouco maior, né? Mas a grande maioria chega dessa forma, né? Quando a gente não vê por aí, hoje um pouco menos, né? Porque as pessoas são mais adeptos ao raciocínio, a ligar os pontos, não ficam tão crus, né? Mas a gente ainda assim, nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas dizer, morreu, acabou, não existe mais nada, né? E não raciocina acerca das coisas, tá? Então esse raciocínio é muito importante, né? E eles, embora já tenham aí alguns indícios, eles ainda estão pensando que eles possam estar loucos, possam estar em um hospital terreno, não, isso de fato não aconteceu, né? E a espiritualidade está ali trabalhando de forma gradual, respeitosa, respeitando o tempo de cada um, respeitando aquilo que cada um, né, vem nutrindo dentro de si. Né? Então, tudo demanda e leva tempo. Né? E nós precisamos ter ciência disso. Porque às vezes a gente cobra demais do nosso ente. Né? E nosso ente está do outro lado, né, se tratando, tentando pelo menos entender, né, tudo aquilo que está ao redor e a nova situação, né, do que está ali lhe acontecendo. E isso, olha aí, tudo isso com o espírito socorrido. Imagine com o espírito que não está socorrido. Não porque os nossos irmãos espirituais, a espiritualidade amiga, os socorristas não querem o resgatar. É porque a condição mental e a vibração que ele se encontra não dá aos nossos irmãos condições de trabalhar. Né? Então, isso são coisas que a gente tem que começar a fazer aí um exercício. Tá? Para a gente não cobrar tanto do nosso ente. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e, chegados numa sala mobiliada com distinção e singeleza, assentou-se na poltrona que ele indicou, explicando atencioso: esteja tranquila, nosso instituto se consagra à proteção e ao tratamento de seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista, depois o reajustamento se necessário. Em razão disso, teremos tão só um entendimento fraternal, nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente e todos os seus informes serão gravados para estudos posteriores. A bem dizer, funciona aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, de vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda, amigos que lhe examinarão as palavras e reações de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio de que lhe mostrem carecedores. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, Evelina, nós vamos ter uma conversa, essa conversa é uma conversa para entendimento, né? Aqui não há cerimônias, né? Tudo será gravado para que será analisado, para ser analisado, para que, de acordo com o que você nos mostrar, a percepção que você está tendo no momento de tudo, é que vai nos dizer a forma, né? E o tamanho do auxílio que nós vamos precisar te passar, né? Então, por isso que ele fala aqui, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão o auxílio de que se mostrem carecedores. Diante de Evelina admirada, a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível, junto à poltrona, dando a ideia de que a peça fora ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. Nossa palestra será filmada, simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança no capítulo da assistência de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revertem da maior importância para seu benefício.
por suas indagações, a autoridade do Instituto identificará a sua posição no conhecimento e, por suas respostas, saberá o montante de suas necessidades, né? Então, a partir daquela conversa, como eu disse há pouco, né, é que eles vão saber o grau de entendimento que ela tem e aquilo que eles precisam fazer para ela, né, para auxiliá-la. Perante aquele olhar, brando e enérgico ao mesmo tempo, reconheceu-se Evelina qual criança de letras primárias, ante examinador experiente, e concluindo que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntando com respeitosa coragem: Instrutor Ribas, conquanto o Senhor tenha feito referência a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente, embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que semelhante inadaptação? Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é comum à maioria das criaturas terrestres em virtude da ausência de integração real com as experiências religiosas às que se afeiçoam. Se estamos efetivamente mortos, acredita o Senhor que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Claramente. Como assim? Se a irmã, durante a sua existência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre, que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe, e aos espíritos heróicos que veneramos por santos da vida cristã, de certo não experimentaria o assombro que até agora lhe insensibiliza os centros de força, apesar da elevação e da delicadeza de suas aspirações. Então, olha aí, um parágrafo muito importante, né, gente? A Evelina pergunta para ela o seguinte: olha, eu na condição de católica, você acha que eu deveria já estar assimilando alguma coisa que eu não consigo assimilar? Né? E ele fala para ela que claramente, né? Então ele fala para ela o seguinte: se quando você estivesse dentro da religião, né, lá quando você estivesse lá na Terra, inserida na religião que você era afim, digamos assim, né, se você tivesse feito as reflexões necessárias, talvez você não estaria com tanto assombro acerca da sua situação, acerca da vida após o desencarne, né? Então ele deixa claro para nós o seguinte, que embora, né, a gente sabe que muitas pessoas estão aí inseridas, né, nas religiões, e isso não é errado, pelo contrário, nós precisamos mesmo nos apegar a alguma coisa, nos apegar sobretudo àquilo que nos dá as respostas, pelo menos viáveis àquilo que a gente precisa, né? Então a gente tem que se apegar mesmo, né? Se eu encontro as respostas dentro da doutrina espírita, eu aqui permaneço. Se eu encontro, né, afinidade e resposta dentro de uma religião católica, que eu vá para a católica, para a evangélica, para o budismo, né, para o judaísmo, seja lá para onde for, né? Mas ele quis dizer o seguinte, que se ela tivesse feito a reflexão sobre Deus, sobre Jesus Cristo, entender, né, que os santos que a Igreja Católica e as pessoas que são devotas aí, de uma certa forma veneram, se eles conseguissem entender, assim como Jesus Cristo, como Maria, sua mãe, né, que eles são espíritos que passaram pela Terra, né, e que hoje vivem numa outra dimensão, né, seria mais fácil. Então, gente, não basta nós estarmos somente inseridos dentro de uma religião ou doutrina. É necessário, seja onde nós estivermos, fazer as nossas reflexões sobre tudo aquilo. Porque às vezes ficamos fadados ali na questão, vamos agora para a questão da imagem, né?
fica muito fadada a questão da imagem de um determinado santo, né? Mas não faz uma reflexão sobre aquilo, né? Não consegue entender que ele foi um espírito, né? Muito mais evoluído que nós, que passaram pela Terra, tiveram aí os seus atos heróicos, porque a grande maioria deles, né? Ou a maioria viveram aí para caridade, viveram em prol do outro, né? E não consegue fazer uma reflexão sobre a vida desse espírito, dessa pessoa, enquanto estava aí, passando aqui pela Terra, né? Então é necessário essas reflexões, e não somente ter um olhar de, é santo, é intocável, né? A gente respeita muito e sabe que nada mais são do que espíritos que passaram pela Terra, deixando aí um grande legado, mas são espíritos um pouco mais evoluídos, que conseguiram aí, né, se abster de tudo para estar em prol do outro, para trabalhar na caridade e na beneficência. E ele convida ela também a meditar também sobre Jesus Cristo, né? Aquele que veio à vida e ressuscitou dos mortos, né? Então, essa reflexão que ela não fez, né? Se ela tivesse feito enquanto estava inserida dentro da religião a que ela adotava, né? Seria mais fácil para ela a compreensão, tá? Então, olha que parágrafo importante. Viu-se Evelina de repente transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhara, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar-lhes o sentido. Como não se inclinara a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como não lhes perceber até aquela hora a função de canais de comunicações com as forças divinas? Em pensamento, aspirava a rever-se em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudara na própria crença o ponto mais alto de vida, aquele através do qual lograva entregar-se à proteção do Todo Misericordioso com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. Lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nos pregões e conversações, como sendo um espírito divino a bater-lhe debalde às portas do coração, tentando ensinar-lhe a viver e a compreender. E ao refletir no Mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorra em todas as suas dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de perquirir-lhe as lições e acompanhar-lhe os exemplos, entrou em crise de lágrimas, qual se a sua fé cristã, excelsa e piedosa, se lhe transfigurasse em juiz nos excessos da alma, exprobrando-lhe o comportamento. Ó meu Deus, inferia em pranto, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por que? Ali comparecia para retratar-se moralmente, falar de si própria, prestar contas, entretanto, que trazia na própria bagagem, senão, o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil? Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se havia rompido de chofre na leveza de pensamento que passara a desfrutar, e aquele Jesus que adorava por fora lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? Então aí, né, gente, a reflexão que ela não tinha feito antes, enquanto estava na terra, ela faz agora, né? Não só olhando para Jesus, olhando, né, para todos esses espíritos que passaram pela terra, não só olhando como o intocável, mas olhando e fazendo as reflexões, né? O que Jesus tem a nos ensinar? Quando a gente olha, né, para Jesus pregado na cruz, o que vem, né, à minha mente? Qual a reflexão que eu faço sobre tudo isso? A senhora Serpa
algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas e, ao vê-la serenar-se, falou comovido. A depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia a sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora que praticamente a sua ficha de identificação estava pronta, de vez que antes de sua vida, o estabelecimento de saúde através do qual ingressara na cidade fora consultado sobre a sua procedência e filiação na terra. Ainda assim acrescentou: o seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto de posse dele estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Ou seja, cada um que chega de uma experiência diferente, com um entendimento diferente, é modo também de estudo, para que eles possam verificar, como nós estamos caminhando e chegando até lá, Posso saber que auxílio será esse? Sim, por seus apontamentos, ser-nos-ás possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos acaso todos nós guardiões na existência terrestre? Perfeitamente. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas se lhe jorrarão da própria consciência. Há que promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma, para o balanço preciso de nossa necessidade imediata. Certamente em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual intransferível. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorasse, de viva voz, alguns traços da própria história, a começar das reminiscências mais antigas, que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sumariar notícias e lembranças tanto quanto possível. Isso é para quê, gente? Ele está buscando, fazendo um trabalho com ela de uma forma que a faz buscar lá do fundo até o estado que ela vai se encontrar agora. Isso tudo para quê? Para que ela possa, então, cada vez mais deixar robusto o seu entendimento. A senhora Serpa narrou humilde. Minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai. Era uma criança tenra, quando escutei os gritos de minha mãe agarrando-se a mim, a dizer-me que eu estava órfã. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo, no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar nossa casa, sentia falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram, para mim, sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude acolher de minha mãe, em matéria de esclarecimento, senão que ele morrera de modo repentino quando se achava num passeio. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do pretérito, esquivando-se a conflitos possíveis com o marido, que, seja dito em louvor de verdade, lhe dedica até hoje enternecido afeto.
Aos 12 anos de idade, fui internada num educandário católico, no qual me diplomei para o magistério sem exercê-lo em tempo algum, porque desde o baile de formatura me vi requestada por 2 rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que, muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio, e ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se dera por minha causa, e de novo me inclinei para ele. Quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso, Túlio matou-se com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, casei-me. Caio e eu fomos felizes por alguns meses até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho. Abortei logo ao engravidar-me. Em seguida, caí em deperecimento orgânico progressivo, talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem pausa. Caio procurou nova companheira, uma jovem solteira, com quem passou a conviver simulando vida conjugal na cidade grande. A vexatória situação em que me achei passou a me arrasar. As humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amargaram-me a existência. Desde então, nada mais tenho a confessar, senão sofrimento moral e desânimo de viver com a enfermidade de que vejo em tratamento até hoje. O instrutor fitou comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da raiva? Né? Então, olha aí, gente, né? A importância, e ele vai, é isso que ele quer chegar nessa pergunta, né? Sobre o perdão. Porque embora o mais dolorido que seja, né, que alguém te faça, né, mesmo que seja alguém de dentro de casa, muito familiar, muito íntimo, né, ainda assim nós precisamos despertar, né, esse perdão e entender, né, que aquele é o grau de entendimento que o outro tem ainda, né, infelizmente, mas que ele também vai progredir no momento oportuno. A senhora Serpa refletiu alguns momentos e intercalou com amargura. Ele perguntou, né? Você chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival, né? Eram 2 aí que são dignos de pena, né? E ela disse, de modo nenhum. Estou numa confissão em que tomo Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a perseverança da outra em nosso caminho. O benfeitor, longe de alterar-se, interpôs afetuoso. Compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá propiciar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantine, cujo exame ia começar. E assim a gente encerra o capítulo 10. Então, olha aí, né, gente? Quando ela vira e fala que de jeito nenhum, de modo algum ainda o perdoou, né? Nem o marido e nem a amante, né? O que o instrutor, né? O mentor que está ali com eles naquele momento faz? Interrompe, né? A conversa. Por quê? Porque ali foi um ponto, né? Que dizia o seguinte, por hoje chega, né? Por quê? Porque vai começar a partir de então a aprofundar-se em uma ferida, né? Então vamos deixar com que a Evelina assente todas as ideias de tudo que aconteceu até agora, né? Nas reflexões que ela fez, para depois nós possamos entrar
né, nessa outra seara. Deixa com que ela tenha um pouco mais de equilíbrio diante dessa situação, para a gente poder voltar a falar sobre o assunto, para que a gente não coloque tudo a perder até agora, né? Por quê? Porque se ele aprofunda nesse assunto, né, ele mesmo já fala, né? Você tem problemas a resolver, né? E de fato, mas na situação que ela se encontra de nem entendimento, né, acerca das coisas ter ainda, não é o momento dela ainda entrar nesse quesito, mas de forma gradual, na hora certa, né, eles vão tocar nesse ponto. Isso é um exercício que ela vai precisar fazer, ela vai precisar ter esse entendimento, ela vai precisar de alguma forma liberar esse perdão. Para quê? Para que ela possa seguir de uma forma mais leve, para que ela possa seguir aí e ter novas oportunidades, né, dentro aí da sua jornada espiritual, tá? Então, vocês têm que sempre colocar e ter em mente que as coisas vão acontecendo de forma gradual. Lógico que cada caso é um caso. Umas pessoas se avançam muito mais, glória a Deus por isso, né? Outras ficam um pouco mais para trás, mas que todos nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar, tá? Alguma dúvida, gente? Oi, Rita, boa noite, tá boa? A gente vira e mexe, bate nesse assunto, né? Porque de fato é um assunto muito importante, essa questão do perdão, né? Às vezes, pequenos atos que a gente vivencia e que a gente experiencia, né? A gente deixa de dar um passo, né? E é aquele negócio, né? É o entender que o mal que o outro te fez, seja ele qual for, né? O problema, enquanto você estiver sendo ofendido, o problema não é seu, o problema é do outro, né? É na conduta do outro. Então, por isso, né, a gente não tem que ficar querendo tomar posse ali ou querer mudar, né, determinada coisa. O outro é que precisa ter um despertar de consciência, uma evolução moral, e a partir daí sim, ele querer mudar os seus atos para que a partir, né, desse querer ele possa então crescer, né? E a gente, quando tem um pouquinho de entendimento, a gente faz o quê? A gente perdoa e continua seguindo a nossa jornada, né? E tirando proveito e aprendizado. Essa forma aqui, eu não quero ser dessa forma, né? Se eu passei, né, por determinadas experiências e essas experiências foram ruins, que a partir de amanhã eu comece o exercício de tentar ser um pouquinho melhor, né? E assim a gente vai caminhando, e assim a gente vai crescendo, e assim a gente vai evoluindo e vai tendo então consciência moral acerca, né, daquilo que nós viemos buscar, que é o nosso crescimento quanto espírito, né? Perdão é sempre difícil, né, gente? Porque a gente, nós somos seres que estamos aí ainda, né, em terra de expiação e prova, ainda, né? Mas, quando a gente fala aqui que nós somos muito primitivos, a gente sabe que existem mundos ainda mais primitivos que o nosso, né? Muito mais, menos evoluídos, digamos assim, do que o nosso estado hoje, né? Mas a partir daí a gente vê o quão pequeno a gente é, né? Que às vezes uma coisa que te faz, você acha que, nossa senhora, né? Vira uma coisa do outro mundo e aí não é passível de perdoar. E a gente esquece, né? A gente esquece que nós também, né, somos aí pecadores, né? A gente esquece dessa nossa condição e a gente então aponta
muito para o outro, esquecendo de nós mesmos, né? Então, a gente só vai conseguir o tão esperado perdão sobre as nossas atitudes se a gente também conseguir dispensar o perdão ao outro, né? A gente sabe que de todo, talvez a gente não consiga, né? Às vezes a gente chega lá com a bagagem que ainda precisava de um pouquinho mais de exercitar o perdão, né? É como se fosse aquela comida que está precisando mais um pouquinho de tempero, né? Mas isso aí, à medida que a gente vai tendo, né, o nosso avanço moral, a gente vai tendo essa consciência, esse crescimento, né? A gente vai também a curtos passos para uns, a longos passos para outros, mas a gente vai chegando, né? A gente vai adquirindo essa consciência e a gente vai chegando também, né? Cada um aí vai se ajustando, digamos assim, né? Mas o chamado está aí, né? Já é hora, já está passando da hora da gente crescer, né? Jesus está esperando. É verdade, né? A Socorro está dizendo que ela escuta muitas pessoas dizendo que pergunta, mas não esquece, né? O perdão verdadeiro, né? É fato que a gente não esquece determinada situação. Mas o perdão verdadeiro é aquele que você consegue olhar para aquela situação, né? Para tudo aquilo que foi vivenciado e aquilo não te machuca. Né? Pelo contrário, você olha para aquela situação e aquela situação te traz para a sua vida aprendizado. Né? Olha, a partir disso e disso que aconteceu, né? Eu tiro esse aprendizado, né? Para quê? Para que quando eu for dar o próximo passo, na próxima situação, possa, né? A gente faça com que não aconteça novamente dessa forma, né? E se começar a acontecer, que nós então possamos saber lidar com a situação, né? Mas agora, quando a gente já tem uma experiência, né, vai doer um pouco menos. Né? Mas existem pessoas que perdoam e é o verdadeiro perdão da boca para fora, né? Então, comece a exercitar dentro, né, do coração de vocês esse perdão, né, expurgando, julgando essa energia, né, de mágoa, de rancor para fora, porque isso é nós que precisamos trabalhar em nós, porque isso vai prejudicar somente a nós, né? O outro continua caminhando, levando a vida dele da mesma forma. E se nós não fizermos essa reflexão, né? Porque vai acumulando. Não é só uma pessoa que nos fere. Não é só um desentendimento que a gente tem. Ora é com um, ora é com outro, ora é com uma coisa desagradável que acontece, ora é uma frustração, cada hora de um tipo. Né? A gente ainda, né, no mundo em que nós nos encontramos, e ainda a gente cai muito. Regride muitas vezes, erra muito. Então, quando a gente está num lugar e num estado mais propenso ao erro, ao cair, né? A gente tem que ir criando um pouco de consciência em cada estado desse, né? Para que a gente consiga o crescimento que nós precisamos, né? Então, se eu caio, se eu erro, que eu possa ficar com o sentimento de rancor por alguns instantes, né, ou por alguns dias, mas aquilo precisa ser resolvido dentro de nós, né? Eu preciso conseguir olhar para aquele que me feriu, muitas das vezes, com um olhar de compaixão, né? Embora tudo aquilo me aconteceu, mas dentro da condição que ele tem hoje, é aquilo que ele pode me oferecer. Então não adianta eu cobrar dele uma coisa de uma outra forma,
né? Porque ele ainda não tem entendimento para isso, né? Na questão do entendimento do equilíbrio ainda está um pouquinho, né? Um pouco para trás. Mas nós também estamos para trás em outras searas, né? Digamos assim. Então, enquanto o outro está para trás nesse, às vezes a gente está para trás em um outro quesito que ele já está um pouco mais avançado, né? Então, o perdão, às vezes, igual a Claudionete está dizendo, que é um processo longo, né? E às vezes pode ser mesmo, né? Mas que esse processo seja findo, que esse processo possa realmente passar por um processo de análise de tudo que aconteceu e lá ao final nós possamos então, né, nos vermos libertos daquilo que fere, que machuca, que destrói, né? Porque nós não é porque nós resolvemos uma questão aqui hoje que nós estamos escape de acontecer de novo, né? Então a gente resolve aquilo que precisa de resolver hoje porque amanhã já tem outra desavença, né? Que possa vir a acontecer. Então a gente não pode ficar acumulando essas coisas dentro de nós, né? Porque o rancor, a raiva, o ódio também é uma das chagas da humanidade. São feridas que estão abertas em nós, né? E que precisam ser fechadas, mas que para essas feridas serem fechadas, necessita dessa reflexão, desse equilíbrio, dessa consciência, de um crescimento moral sobre, para que nós então possamos dar um passo à frente. A Ana Paula está dizendo que você perdoa e acontece de novo, Ana Paula, e realmente acontece de novo, é isso? Eu peguei aqui por caminhando aqui, né, o bonde andando, digamos assim. Pois é, né? Realmente, acontece mesmo nas situações, né? E aí tem pessoas que, igual eu estou dizendo, né, são dignas de compaixão. Que você olha e fala misericórdia, né? Ainda não entendeu nada do que veio fazer aqui. Ainda não entendeu nada como ser humano, né? Mas aí a gente vai fazendo uma forcinha, né, para que a gente possa ser melhor, né? Lembrando sempre que eu estou aqui, eu estou passando pela terra para o meu desenvolvimento, né? O meu desenvolvimento eu estou aí caminhando, dentro desse meu caminhar eu estendo a mão para quem eu posso, faço o máximo possível, né, de coisas boas que eu puder, mas eu preciso olhar para mim, né? Para os meus erros, para as minhas condutas, para as minhas atitudes, né? E não focar na atitude, na conduta do outro, né? Tá errando inúmeras vezes, né? Em alguma coisa eu posso estar te auxiliando, nem que seja com uma palavra. Ok, continue errando a ponto de gerar um desgaste muito grande na gente, vai deixando um pouquinho de lado. Isso não é falta de caridade, não, né? Isso é não se intrometer na evolução do outro, porque às vezes você já tentou ajudar, você não está conseguindo. Então, talvez para não atrapalhar, é melhor você olhar de longe e fazer uma prece. Toda vez que lembrar e ver, falar, Senhor, misericórdia. Né? Senhor, permita que fulano tenha o entendimento necessário para que possa trilhar o melhor caminho. E vai seguindo a sua caminhada. Porque senão a gente foca demais, né, na conduta do outro, no erro do outro, e esquece de nós. Esquece que nós também precisamos crescer. Esquece que nós também precisamos desenvolver e termos consciência, né, e melhorar os nossos defeitos. Que todos nós temos, né? Isso é inevitável. Todos nós estamos aqui em terra de expiação e prova porque nós precisamos de grandes reparos, né? Então a corrida contra o tempo está aí. Porque embora às vezes
Nossa, a vida para uns é muito longa, para outros é muito curta, mas nada passa num estalar de dedos, né? Daqui a pouco a gente já tá aí, né? Todo mundo já tá envelhecido, né? Daqui a pouco muitos já terão ido embora, né? E aí a gente vê que o tempo realmente, né, voou, né? Enquanto a gente está passando, a gente acha que está lento, né? Mas quando passa, você fala, parece que foi ontem, né? Quantos de nós que estamos aqui e outro dia, né, que a gente era adolescente, era criança, hoje em dia tem muitos aqui pais, avós, né? E que já está aí, já caminhou uma boa parte, né, da encarnação e a gente olha e fala, Nossa Senhora, né? Parece que foi ontem que tudo aquilo aconteceu, né? Ontem eu tinha 20, hoje eu tenho 40, misericórdia, né? Como que o tempo está voando, né? Então a gente tem que ir correndo mesmo contra esse tempo para tentar nos melhorar. Porque a gente não melhora o outro, não. Né? A gente tem um olhar de compaixão pelo outro, né? Ajudando no que pode, mas mudar o outro nós não vamos conseguir mudar. E isso é uma coisa que precisa ser dele, precisa ser de dentro para fora, para que então surta os efeitos que precisam ser surtidos.